Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema que eu julgo ser muito interessante para a nossa reflexão. Há muitos venenos que Satanás tem tentado lançar, semear na Igreja do Senhor. E talvez esse seja um dos venenos que você não esteja atento. E Deus está nos chamando a atenção para que prestemos mais atenção nas ações do nosso adversário. Por isso eu vou pedir para você não sair daí, assistir esse vídeo e, lógico, não apenas assisti-lo, mas deixar o seu like, comentar no vídeo e compartilhar com seus contatos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever. É de graça, não paga nada, não chega fatura e essa família está crescendo a cada dia. Então, não apenas assista, comente, deixe o like e compartilhe. E vai ser uma bênção na tua vida e na vida daqueles a quem você compartilhar. Chama a vinheta para nós. Bem, Satanás tem suas artimanhas e ele tem um arsenal de armas para usar contra a Igreja do Senhor com o objetivo de dividi-la. Não é de hoje que a Igreja vem sofrendo diversos ataques do adversário e por essa razão nós precisamos estar ligados no Senhor e profundamente arraigados em Sua Palavra, porque não são poucas as igrejas que têm sofrido divisões a partir de contendas. Isso é muito grave. E embora Deus ele seja soberano e ele pode agir em quaisquer circunstâncias, o que ele deseja para a sua igreja e para o seu povo é que eles vivam em união e não que vivam divididos. Porque o Senhor ama a unidade. Deus sempre trabalha a partir de uma visão que Ele dá aos seus servos. Mas, interessantemente, como líderes e membros do corpo de Cristo, nós estamos sempre atentos a diversas heresias propagadas por pessoas que se levantam em nome do Senhor para dizerem aquilo que Deus não disse, ferindo frontalmente a palavra do nosso Deus. Lógico, precisamos estar bem atentos a isso para coibir tais comportamentos no seio da Igreja do Senhor. Porém, nós não damos a mesma atenção contra uma arma demoníaca que nem sempre está perceptível aos olhos dos servos de Deus. E eu chamo a sua atenção para ela. Eu estou falando exatamente sobre opiniões negativas e críticas contra a liderança da igreja e, por que não dizer, contra a própria igreja. Infelizmente, irmãos, há pessoas que acabam criando divisões a partir de ajuntamentos para dar opiniões negativas, fazendo críticas fortíssimas às ações que a igreja se envolve ou projeta para executar. E por que não dizer contra os próprios líderes? Eu não estou dizendo que a igreja e nem que a liderança não erram. Eu não estou dizendo que a liderança e a igreja não sejam passíveis de críticas, mas eu diria a você que está me assistindo nesse momento para não entrar nesse caminho, ou seja, de produzir uma crítica pela crítica, mas que a sua crítica seja construtiva e agregadora. Porque quando a sua crítica ela é construtiva e agregadora, você demonstra não apenas que amadureceu, mas também demonstra que alcançou a ideia de que todos aqueles que estão à frente da Igreja do Senhor cometem equívocos e necessitam de oração, necessitam de apoio e de orientação. O problema é que esses tais irmãos que criticam por criticar, dizem demonstrar uma preocupação enorme com as coisas da igreja, mas no fundo, o intento deles não é melhorar absolutamente nada. Eles querem mesmo é produzir um ambiente de divisão, onde os que o cercam e os que os ouvem
são contaminados e passam a pensar como eles e a multiplicar tais comentários, prejudicando frontalmente aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Essa ação, ela gera instabilidade no corpo e, se ela não for combatida com urgência, é possível inclusive que haja divisões na mesma. Então a gente precisa responder a pelo menos duas perguntas. Como posso combater esses comportamentos? É uma pergunta. A segunda pergunta é: e qual o antídoto contra esse veneno diabólico? Meus amados irmãos, nós combatemos esses comportamentos com palavra, oração e santificação, isso para viver e morrer. Mas também é preciso ter discernimento, identificando aqueles que assim procedem, para não emprestarem os seus ouvidos e nem permitirem que os seus corações sejam terra onde essa semeadura maligna possa cair e produzir os seus frutos maldosos. Porque esses incircuncisos, eles chegam de forma camuflada e se mostram preocupados com a igreja, mas as suas críticas a respeito dos irmãos que estão à frente e trabalhando não têm o objetivo de que haja melhoras e de que as coisas possam dar certo. Na maior parte das vezes, o que eles desejam é que, ao apontarem esses erros, ao criticarem essas pessoas, a mostrarem os defeitos, as lacunas na liderança e no trabalho realizado, eles querem dizer: olha, se eu estivesse no lugar deles, talvez eu seria melhor, eu faria melhor. Portanto, quando você identificar esse tipo de comportamento, esse tipo de irmão, você deve dizer não imediatamente. E, lógico, é possível, eu poderia dizer, fazer um teste com eles. Já que vocês estão tão preocupados com a igreja, com a liderança da igreja, vamos fazer o seguinte: vamos procurar lá os nossos líderes, vamos sentar com eles, vamos falar a respeito dessas questões, vamos conversar sobre o tema, já que você está me trazendo isso com uma preocupação, eu diria, legítima. Mas se você fizer esse tipo de apelo, esse tipo de convite, você perceberá que esses tais irão fugir, escamotear, dar uma desculpa, e isso não vai acontecer, infelizmente, porque não há o desejo de que a coisa melhore, porque, de uma forma triste, eu digo isso, boa parte desses irmãos quer que a coisa fique ainda mais horrível. Elas carecem desse caos para demonstrarem toda a sua preocupação contra ao que vem acontecendo, como que aquilo pode melhorar e como eu estou vendo esses erros na igreja, porque o alvo, como disse, não é outro, é apenas dizer: olha, se eu estivesse ali fazendo, eu faria melhor. Nesses mais de 30 anos pastoreando, estando com pessoas, cuidando de vidas e famílias, eu digo para vocês que eu consigo sentir o mau odor desses tais que se mostram tão preocupados com a igreja, e sinto esse odor horrível de longe. Então eu digo para você ficar muito atento e ter muito cuidado e se afastar desse tipo de pessoas, porque são muitas vezes instrumentos do adversário. E eu quero deixar um texto, Paulo escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. É um texto muito pesado, quando o título nos traz a ideia de no mundo, não do mundo. Mas Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Foi uma carta que foi perdida. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras,
porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas vejam bem o que Paulo diz a partir do versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. São versículos difíceis, pesados, porém necessários a uma igreja dividida, multifacetada, envolvida em tantos problemas morais. Então eu não chamo apenas a sua atenção para estar ligado a respeito das heresias que são produzidas por gente que também é enviada pelo inimigo, mas chamo a sua atenção para que preste muita atenção naqueles que se mostram muito preocupados com a igreja, mas que tecem críticas e comentários negativos contra a igreja e contra a liderança que Deus estabeleceu em sua igreja. A minha expectativa é que esse vídeo ajude a você, que ele te desperte, que ele te acorde e que você diga não a esse tipo de comportamento. Não empreste o seu ouvido, não se associe a essa gente, porque o interesse é dividir a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você profundamente.